boa noite, querida irmã, graça e paz, muita graça e muita paz para você que nos assiste aí no nosso culto online. Que bom que você está conosco, que bom que você está cultuando conosco. Eu tenho costumado dizer que nós não estamos assistindo um culto, nós estamos prestando culto. Eu tenho costumado dizer nesses dias de culto online, que culto virtual não é o oposto de real, esse culto é real, nós adoramos de verdade, nós adoramos em espírito e em verdade. O virtual só é o oposto de presencial, nós não estamos juntos no mesmo lugar, mas nós estamos juntos no mesmo espírito. E que bom que você está conosco, que bom que você está aqui, é bom estar servindo você com a palavra do Senhor. No culto da fé, quinta-feira passada, a pastora Sandra trouxe uma palavra poderosa para nós, lembrando aí a gente, de que como os discípulos de Emaús perderam aí, e se esqueceram que eles eram bem-aventurados. Que palavra poderosa, que Deus continue abençoando a pastora Sandra, que palavra poderosa. Você aí que não pôde estar conosco online na quinta-feira, pode entrar no nosso canal do YouTube, se inscrever, colocar aí um joinha nos vídeos da igreja, para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas. Você vai estar ajudando a gente nisso também, colocando aí o seu joinha em cada vídeo, cada pregação, fazendo com que esses cultos e essas pregações, essas mensagens, o evangelho pregado através dessa igreja, chamada Metodista de Praia Grande, alcance outras pessoas com o seu joinha aí, como a juventude costuma dizer, com o seu like aí no nosso canal, nas nossas mensagens, nos nossos cultos. Não se esquece de se inscrever também e de colocar o sininho aceso aí, para toda vez que tiver um culto, o YouTube dizer para você aí que logo logo começará mais um culto online da nossa igreja. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, ainda continuando a nossa temática do bem-aventurados, eu quero falar hoje sobre a lei da linearidade e o caminho da liberdade. A lei da linearidade e o caminho da liberdade. Eu quero convidar você aí na sua casa, que está com a sua Bíblia, ou está com o seu smartphone, que possui Bíblia como aplicativo, a abrir aí no texto do Evangelho de João, capítulo de número 14, verso de número 6. Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 6. É um versículo apenas, e é um versículo bem conhecido de nós cristãos, é um versículo que nós usamos muito durante os nossos cultos presenciais, e durante estudos e tudo mais. João 14, verso de número 6, diz assim: E respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu vou estar lendo novamente. João 14, verso 6, respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aí onde você está, coloque o seu celular de canto, coloque essa Bíblia de canto, coloque uma das mãos no seu coração, feche os seus olhos, vamos orar por esse tempo de palavra, amém? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, agradecer ao Pai, porque o Senhor é aquele que tem cuidado de nós, o Senhor é aquele Pai que tem, ó Pai, nesse tempo de preocupações, de angústia, de ansiedade, ó Pai, o Senhor tem sido, Pai, o nosso controle, o nosso norte, a nossa direção. E agora nesse momento nós clamamos para que o Senhor, ó Pai, pelo poder da Tua palavra, pelo poder das Suas santas escrituras, possa transformar, possa acalmar, e possa, Senhor, ó Deus, abençoar, curar as nossas vidas, ó Pai. Há poder na Tua palavra, há poder, Senhor, nas Suas palavras, há poder na palavra escrita, e há poder na palavra que sai da Sua boca. Então, Pai, em nome de Jesus, pelo poder da palavra, e da palavra, Pai, ó Deus, que sai da Sua boca, nós profetizamos que haja cura, libertação, transformação sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus que oramos, amém, amém, amém. Meu querido, minha querida, nós vamos falar hoje sobre a lei da linearidade e o caminho da liberdade. E recentemente eu li uma frase nas redes sociais sobre felicidade que me deixou com a pulga atrás da orelha. E essa frase pertence a uma pessoa chamada Nicholas Chainford. E essa frase diz o seguinte: felizes os que nada esperam, porque nunca serão desiludidos. Felizes
os que nada esperam, porque nunca serão desiludidos. Felizes os que nada esperam, porque nunca serão desiludidos. Com certeza, meu irmão, minha irmã, quando nós falamos essa frase, ou ouvimos essa frase de uma pessoa totalmente desiludida com a vida, que já não espera mais nada da vida. Eu não conhecia esse Nicholas Chamfort, mas para ele dizer isso, provavelmente ele estava bem desiludido, bem infeliz com a vida. Talvez a vida já tinha golpeado ele muitas vezes. Talvez a caixinha de surpresa que é a vida golpeou ele várias vezes, a ponto dele dizer isso. Sabe, meu irmão, minha irmã, todas as pessoas, ou quase todas as pessoas, buscam caminhos, buscam leis que nos levem à felicidade, que os levem à felicidade. Ou caminhos e leis que nos façam felizes, ou que os façam felizes. Sabe, meu irmão, minha irmã, só que nessa busca desenfreada pela felicidade, muitos acabam assim como o Nicholas Chamfort, desiludidos, frustrados. E aqui eu quero repetir algo que eu venho falando desde o nosso culto presencial. Ser feliz não é pecado. Ser feliz não é pecado. Mas dependendo da forma como a gente busca a felicidade, como a gente busca essa tal felicidade, dependendo da forma, dos meios, pode ser que seja um pecado. E, meu irmão, minha irmã, sem falar que buscar a felicidade de qualquer forma, de qualquer jeito, é uma baita perda de tempo para quem é cristão. Por quê? Ficar buscando a felicidade, o cristão que busca a felicidade fora de Cristo, está perdendo tempo. Porque, meu irmão, minha irmã, nós, sendo cristãos, eu sendo cristão, você sendo cristã, discípula de Jesus, discípulo de Jesus, não tem como nós buscarmos a felicidade fora de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não nos fizer, se Jesus Cristo não fizer você feliz, nada mais vai fazer você feliz, meu irmão, minha irmã. Para nós cristãos, a nossa plenitude, como cantamos no período de louvor, é Jesus Cristo. E quem tem Cristo tem tudo. Porque Cristo é a plenitude de Deus, Cristo é a presença de Deus em nós, Cristo é a herança de Deus para nós, Cristo é a salvação, Cristo é a cura, Cristo é a libertação, Cristo é o resultado de uma vida feliz. Meu irmão, minha irmã, se Cristo não te faz feliz, se você não consegue ver que Jesus Cristo te faz feliz, nada mais vai fazer você feliz. Então, meu irmão, minha irmã, porque só Jesus Cristo, para nós os que creem, só Jesus Cristo pode nos dar plena satisfação e plena alegria. Meu irmão, minha irmã, se Jesus Cristo não te faz alegre, nada mais vai te fazer. Você vai ter momentos de alegria, mas não uma alegria eterna. Porque Jesus Cristo, Ele foi ungido com o óleo da alegria. Jesus Cristo, a palavra Cristo significa ungido. Jesus Cristo é a própria unção da alegria em nós. Meu Deus, meu irmão, minha irmã, sem Jesus Cristo não existe plena satisfação. Sem Jesus Cristo não existe plena alegria. Então, eu e você como cristãos, temos apenas duas coisas para fazer. Ou nós vamos buscar regras e leis que nos levem a uma suposta felicidade, ou a gente vai trilhar um caminho de liberdade que nos conduz a uma felicidade autêntica. Todo cristão tem duas coisas a fazer: ou ele se prende a regras, ou ele se prende a leis de uma forma linear que os faça alcançar uma suposta felicidade. Ou, meu irmão, minha irmã, nós optamos por um caminho de liberdade que traz para nós uma felicidade autêntica. Não existe mais nada que a gente tem que fazer. Você vai ver que a maioria dos cristãos, ou eles seguem leis e regras, na qual eles chamam de princípios, ou eles vivem de uma forma, na liberdade, como filhos que estão desfrutando da presença do Pai, que estão descansando diante do Pai e no Pai. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero falar agora, rapidamente, duas consequências. Se nós temos duas escolhas: ou escolhemos regras e leis, ou optamos por um caminho de liberdade. Quando nós escolhemos regras e leis, vai ter uma consequência. Quando nós optamos pelo caminho da liberdade, vai ter uma consequência. Por quê? Porque nós somos livres para escolher, porém nós somos escravos das nossas consequências. Você é livre para escolher, meu irmão, mas aquilo que você escolher, você vai ser escravo da consequência. Veja bem, Paulo dizia isso:
Mesmo livre em Cristo, sou escravo do Evangelho. Mesmo livre, mesmo trilhando o caminho da liberdade, sou escravo do amor. Estou algemado por esse Evangelho. Paulo dizia isso, porque mesmo ele trilhando o caminho da liberdade, ele tinha uma consequência dessa liberdade. E a consequência é estar amarrada a essa verdade, estar algemado a essa verdade. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero falar dessas duas consequências. Então, a primeira consequência é a consequência ao escolher leis e regras, ou seja, quando nós optamos pelos princípios. Hebreus capítulo 7, verso 19, vai dizer o seguinte, Hebreus capítulo 7, verso 19, vai dizer o seguinte: pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, pois as regras nunca aperfeiçoaram coisa alguma, pois os princípios nunca aperfeiçoaram coisa alguma. Hebreus está dizendo isso, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz a esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. Meu irmão, minha irmã, desde o início, Deus tentou conduzir o povo dele por meio de leis e por meio de regras. Como nós conhecemos as leis de Moisés, a lei mosaica. Meu irmão, minha irmã, embora as leis, embora as regras e os princípios são lindos, todos eles são lindos, todos eles são bons. Romanos capítulo 7, verso 12, vai dizer que a lei é boa, que a lei é perfeita. Porém, meu irmão, minha irmã, a lei mesmo sendo boa, as regras mesmo sendo boas, mesmo sendo bonitas, elas não nos aperfeiçoam. Meu irmão, minha irmã, quero fazer uma pergunta para você que está aí nos assistindo. Quantas vezes você já não ouviu, ou já não leu na Bíblia que diz assim, o salário do pecado é a morte? Eu acredito que você já ouviu isso várias vezes, e já leu isso em Romanos diversas vezes, mas você sabe que o salário do pecado é a morte, você conhece a lei, conhece a letra, só que por que você continua pecando? Por que eu continuo pecando? Porque a lei veio trazer para nós, veio mostrar para nós, simplesmente que nós somos imperfeitos. Quando está escrito lá, não adulterarás, significa que o quê? Que nós somos adúlteros, nós podemos adulterar. Diz lá, não adorarás outros deuses, significa que nós estamos sujeitos a adorar outros deuses. A lei veio para mostrar para nós o que é pecado, o que é certo e o que é errado, mas a lei não nos aperfeiçoa. Saber que o pecado traz morte, não faz de nós menos pecadores. Então, meu irmão, minha irmã, a lei é bonita, a regra é bonita, os princípios são lindos, mas Hebreus diz que não nos aperfeiçoam. Porque, meu irmão, minha irmã, o povo, quando ouvia as regras, quando ouvia as leis, quando ouvia os princípios, eles até tinham uma melhoria, eles até melhoravam. A gente quando ouve uma regra da Bíblia, a gente quando ouve uma lei de Moisés, a gente até melhora um pouquinho, a gente fica até melhor um pouquinho, mas isso não nos transforma. Meu irmão, minha irmã, o povo tinha uma melhoria, mas não tinha uma verdadeira transformação. Porque aquilo que melhora a gente hoje, preste bem atenção, aquilo que me melhora hoje, aquilo que te melhora hoje, pode te piorar amanhã. Não se sustenta essa melhoria. Jesus Cristo não deu o Evangelho para que a gente fosse melhorado. Jesus nos deu o Evangelho para que a gente seja transformado. Porque eu posso melhorar hoje, mas amanhã eu posso piorar. Meu irmão, minha irmã, então o que é a lei? A lei, meu irmão, minha irmã, é tudo aquilo que eu tenho que fazer para Deus, para que Deus veja, com o fim de eu ser aceito por Deus, com o fim de eu receber algo de Deus. Então a lei é, eu faço, eu recebo. A lei é, eu faço, eu recebo. A lei é, toma lá, toma lá, dá cá. A lei é isso. Meu irmão, minha irmã, se optarmos pelas leis e pelas regras, nós vamos cair no que o psicólogo cristão Larry Crabb, ele disse num livro que ele escreveu, o nome do livro, eu indico para você o nome do livro, é Chega de Regras. Esse psicólogo cristão chamado Larry Crabb, ele escreveu que quando a gente opta por viver uma vida cheia de leis, cheia de regras, cheia desse jugo, desse fardo pesado, nós estamos vivendo o que ele chama de lei da linearidade.
O que é a lei da linearidade? Você nunca ouviu isso? Acredita que você nunca ouviu isso? A lei da linearidade é uma lei que declara que é o seguinte: existe um ponto A que te leva a um ponto B, que esse ponto A vai levar você a chegar nesse ponto B que tanto você quer chegar, que tanto você almeja. A lei da linearidade é uma lei de causa e efeito. Olha, você faz o A e você vai chegar no B. É a mesma coisa de eu dizer assim: olha, faz isso aqui que você vai ser feliz. Faz isso aqui que você vai ser rico. Faz isso aqui que você vai ser bem sucedido. Fazendo isso você alcança aquilo. Causa e efeito. Meu irmão, minha irmã, isso é a lei da linearidade. E isso as pessoas têm usado muito no coach, isso as pessoas têm usado muito na psicologia, isso as pessoas têm usado na Bíblia. Ou seja, a lei da linearidade, ela está em tudo. Faça o A que você tem o resultado B. Só que, meu irmão, minha irmã, preste atenção. Essas são leis e regras que induzem as pessoas a adotar uma série de condutas, uma série de comportamentos que, seguindo a risca, supostamente vão resultar em sucesso e felicidade. São boas ideias, são bons conselhos que reforçam a nós essa noção de que o resultado das nossas vidas depende de nós. Ou seja, se eu faço o A, eu vou chegar no B. Porque o resultado da minha felicidade depende de mim, porque o resultado do meu sucesso depende de mim. Meu irmão, minha irmã, mas não é isso que Jesus veio ensinar. A lei da linearidade está oposta ao caminho da liberdade. Porque para nós sermos felizes, não existe nada que nós possamos fazer que nos faça feliz, meu irmão, minha irmã. Porque para nós sermos felizes, nós temos que crer no que Jesus fez. Nós temos que crer no que Jesus, o que Jesus conquistou. Não existe nenhuma conquista para o cristão, a não ser aquela que Jesus já conquistou. Não existe nenhuma felicidade para o cristão, nenhuma alegria para o cristão, a não ser aquela que Jesus já conquistou na cruz. Na obra consumada da cruz está a nossa felicidade, na obra consumada da cruz está o nosso sucesso, na obra consumada da cruz está a nossa vitória. Meu irmão, minha irmã, a lei da linearidade vai dizer para você que depende de você. Não, depende de você escolher o caminho da liberdade. O caminho da liberdade é o oposto, meu irmão. Você não tem que fazer nada porque Jesus Cristo já fez tudo. É óbvio, meu irmão, que dadas as devidas proporções, ainda existe uma missão nossa, uma cruz para nós, um discipulado para nós, o evangelismo para nós, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulo de todas as nações. Isso Jesus iniciou, mas ele conta conosco como sucessores. Mas nós vamos colher daquilo que ele plantou. Isaías vai dizer que ele verá, Jesus Cristo verá, o fruto do penoso trabalho dele. Jesus mesmo disse para a mulher samaritana lá em João 4, olha, eu estou colhendo, outros vão colher aonde eles não plantaram. Nós vamos colher frutos, meu irmão, minha irmã, do testemunho de Jesus, do sacrifício de Jesus, não do nosso. Nós vamos colher uma liberdade que não depende de nós. É a mesma coisa, meu irmão, minha irmã, de nós acharmos que o nosso descanso está num dia de viagem, que o nosso descanso está nas nossas férias, que o nosso descanso está quando a gente desestressa. Não, meu irmão, minha irmã, nosso verdadeiro descanso está em Jesus Cristo. A gente tem períodos de descanso físico e mental, mas nosso verdadeiro descanso, a nossa verdadeira noção de descanso está em Jesus Cristo. Parece muito difícil de entender isso, mas não é. A lei da linearidade é boa, são boas ideias, bons conselhos que dizem para nós, você vai ter o resultado X e Y, depende de você. Só que no final das contas, meu irmão, minha irmã, quando a gente segue a lei da linearidade, você vai ver que vai gerar para você neuroses, vai gerar para você frustrações, assim como a frase desiludida de Nicholas Stanford: felicidade é não esperar nada, porque assim a gente não se desilude, assim a gente não fica iludido. Meu irmão, minha irmã, porque nem tudo que dá certo para um, dá certo para outros. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu já li livros como Ficar Rico como Salomão. Eu li o livro, segui um monte de princípio e continuo pobre.
Eu li o livro Mente Milionária, continuo pobre, e eu segui um monte de dica que ele dá lá. Porque nem tudo que serve para um na lei da linearidade vai servir para todo mundo. Mas o testemunho de Jesus, o sacrifício de Jesus, o caminho que é Jesus, de liberdade, ele serve para todos. Ninguém fica fora, a não ser que não queira. Então, nosso trabalho, meu irmão, é descansar na obra de Jesus. O nosso trabalho não é escolher leis, princípios e regras, não é viver a lei da linearidade, eu faço o A para alcançar o B. É óbvio que quem faz o A para alcançar o ponto B, de 1000 pessoas, 10, 20 vão conseguir, mas nem todos vão conseguir, porque a lei da linearidade, ela é cruel, ela vai gerar neuroses, ela vai gerar frustrações. Repito, meu irmão, minha irmã, nem tudo que dá certo para uns, na lei da linearidade, dá certo para todo mundo. Segunda consequência, então falei da consequência da lei da linearidade, agora eu quero falar da consequência de escolher o caminho da liberdade. Lá em Gálatas capítulo 3, do verso 12 ao verso 13, eu quero que você abra comigo e que você preste bem atenção nas palavras de Gálatas, quando Paulo escreve para a igreja de Gálatas, capítulo 3, do verso 12 ao verso 13, preste bem atenção, palavras de Paulo para aquela igreja. Ora, a lei não procede de fé, porque, como eu disse aqui, a lei procede do esforço, eu faço, eu ganho, causa e efeito. Paulo escreve lá para Gálatas, olha aí, Gálatas 3, a partir do 12 e até o 13. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os preceitos, os preceitos da lei, por ele viverá. Paulo está dizendo o seguinte: quem escolhe caminhar pela lei da linearidade, vai ter que viver pela lei da linearidade, porque não conhece a graça. Então vai sempre estar orando para Deus dar, porque Ele deu. Deus me abençoa porque eu dei o dízimo. Deus me dá porque eu fui para o culto hoje. Deus me dá porque eu doei uma cesta básica. E aí está na troca, é a barganha com Deus. Quem está na linearidade faz o A para ganhar de Deus o B. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. Olha o que Paulo escreve: ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os preceitos da lei, por eles viverá. Mas, olha aí, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Paulo não fala só que quem olha a lei, vive pela lei, vai ter que colher as coisas da lei, só conhece Deus pela lei, mas ele fala também que a lei é maldita, e Jesus Cristo, quando veio, nos resgatou da lei. Olha que interessante, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. Nenhum ser humano antes de Jesus Cristo conseguiu cumprir a lei, mas Jesus Cristo veio cumprir por mim e por você. Jesus Cristo era perfeito, Ele foi o único que conseguiu cumprir a lei. Meu irmão, minha irmã, preste atenção, e Ele se fez maldito em nosso lugar, porque a lei fala que quem não consegue cumprir a lei, quem não faz o A direito, vai colher o B muito pior. Então Jesus falou assim: olha, para que ninguém que crê em mim seja maldito, eu que cumpri a lei vou me fazer maldito por você, para que você seja livre da lei. Meu irmão, minha irmã, Jesus se fez maldito no meu e no seu lugar, para que a gente não viva mais debaixo da maldição da lei, mas para que a gente viva caminhando no caminho da liberdade que Ele nos oferece. Meu irmão, minha irmã, cada cristão foi liberto da lei da linearidade, por meio da obra da cruz. E meu irmão, minha irmã, hoje eu e você, nós os que cremos em Cristo, temos livre e perfeito acesso a esse caminho de liberdade. Você pode repetir aí comigo da sua casa? Diga: através de Cristo, eu tenho livre acesso ao caminho da liberdade. Através de Cristo, eu tenho livre acesso ao caminho da liberdade. Meu irmão, minha irmã, e nós, cada um de nós não fomos chamados só para entender isso, nós fomos chamados para caminhar nisso, debaixo dessa palavra, e só anda por esse caminho da liberdade
Só anda por esse caminho da liberdade quem foi por Cristo justificado, quem foi por Cristo perdoado, quem foi por Cristo purificado, quem foi por Cristo reconciliado, quem foi por Cristo santificado, quem foi por Cristo liberto e quem foi por Cristo salvo. Meu irmão, minha irmã, Jesus é esse caminho para Deus. Jesus é essa verdade sobre Deus. Jesus é a vida de Deus que nos conduz a uma liberdade, e uma liberdade que nos conduz a uma verdadeira felicidade. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo não é só liberdade, Ele é a liberdade que nos conduz em triunfo a uma verdadeira felicidade. Você pode dizer aí na sua casa, glória a Deus, você pode dizer amém por isso. Jesus Cristo nos libertou para sermos nele mais que vencedores. Jesus Cristo nos salvou para sermos nele felizes. Então, meu irmão, minha irmã, essa liberdade, esse caminho de liberdade, já era para nós verdadeira felicidade. Meu irmão, minha irmã, porque o que nós queremos mesmo, em nosso coração, o que você quer mesmo em seu coração, o que cada cristão quer mesmo em seu coração, é conhecer a Deus de verdade, é se satisfazer em Deus de verdade. O que eu quero, o que você quer, o que nós queremos de verdade, é ser felizes em Deus, é conhecer a Deus, é se satisfazer em Deus de verdade, é isso que nós queremos. Sabe, meu irmão, minha irmã, porque enquanto regras, enquanto as leis tentam nos melhorar, enquanto as regras, enquanto as leis tentam nos melhorar, meu irmão, minha irmã, a descoberta do caminho da verdade que liberta, nos transforma por completo. Enquanto as leis tentam nos melhorar, as regras tentam nos melhorar, quando nós descobrimos o caminho da verdade que liberta, esse caminho nos transforma, nós começamos a trilhar por esse caminho por completo, e ele vai nos livrando, ele vai tirando de nós todo o peso, ele vai tirando de nós toda a algema, ele vai tirando de nós toda a maldição, e toda e qualquer lei que tente nos mudar, que tente nos transformar, não consegue. Mas esse caminho de liberdade, meu irmão, minha irmã, preste bem atenção, eu quero reforçar isso, me preste sua atenção agora, quando eu falo desse caminho de liberdade que Jesus nos oferece, porque Ele é o caminho para Deus, Ele é a verdade sobre Deus, e Ele é a vida que é Deus. Quando nós falamos desse caminho de liberdade, preste bem atenção, eu quero dizer para você que não é um caminho de libertinagem. Quando nós falamos desse caminho de liberdade, preste bem atenção, não é porque Jesus Cristo nos fez livres, que nós agora fazemos o que dá na nossa telha. Preste bem atenção, quando nós falamos desse caminho de liberdade, nós não estamos falando de um caminho de libertinagem. Libertinagem é o que, pastor? Libertinagem é o excesso de liberdade que a gente tem sem responsabilidade. Toda vez que eu tenho liberdade sem responsabilidade, eu não vivo uma liberdade, eu vivo uma libertinagem. Meu irmão, minha irmã, não há excessos de liberdade se aqueles, ou seja, eu e você, que são livres em Cristo, são responsáveis com esse caminho. Não vai haver para nós excesso de liberdade, não vai haver para nós libertinagem, se o caminho que a gente trilha em Jesus, se o caminho que a gente trilha que é Jesus, nós fazemos isso com responsabilidade. Meu irmão, minha irmã, não há excessos de liberdade, não existe libertinagem para aqueles que são livres em Cristo e são responsáveis pelo caminho que estão trilhando, com a verdade que está crendo e com a vida que está vivendo. Se há responsabilidade com o caminho que você trilha, se há responsabilidade, meu irmão, minha irmã, com a verdade que você crê, se há responsabilidade, meu irmão, minha irmã, com a vida que você vive, não existirá libertinagem. A gente não vai fazer o que dá na nossa cabeça, a gente não vai fazer o que dá na nossa telha, mas nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, o problema é a liberdade sem responsabilidade. Enquanto estava escrevendo essa pregação e meditando nela, lembrei da fala do tio Ben,
para o Peter Parker do Homem-Aranha, que ele diz o seguinte: grandes poderes, grandes responsabilidades. E parafraseando aí o tio Ben, das histórias em quadrinhos, eu quero dizer isso, meu irmão, minha irmã. Um grande caminho exige uma grande responsabilidade. Nós fomos chamados para trilhar o caminho, crer nessa verdade, viver essa vida com responsabilidade. Então, meu irmão, minha irmã, nós não podemos ser irresponsáveis no caminho da liberdade. Você pode dizer isso comigo aí na sua casa? Eu não devo ser irresponsável com o caminho que Jesus abriu para mim. Meu irmão, minha irmã, para que a gente possa concluir, eu quero concluir dizendo o seguinte: que Deus, com todo o seu poder, com toda a sua grandeza, com toda a sua sabedoria, Ele viu que dar leis e regras para os seres humanos não estava resolvendo. Deus, com todo o seu poder, com toda a sua sabedoria, viu que dar leis e regras não estava resolvendo o problema da humanidade, o problema da transformação da humanidade, da aproximação da humanidade, da reconciliação com a humanidade. Então Deus providenciou um caminho de liberdade. Deus viu que a lei da linearidade não estava funcionando. Então Deus providenciou um caminho de liberdade, e através da verdade e da vida do seu Filho Jesus Cristo, Ele providenciou esse caminho de liberdade. Para quê, meu irmão, minha irmã? Para quê? Para proporcionar plena satisfação a Ele mesmo e a todos nós. Deus criou um caminho de liberdade, não foi só para trazer alegria para nós, foi trazer paz para nós e principalmente alegria para Ele. Meu irmão, minha irmã, Deus enviou seu Filho Jesus para proporcionar para mim e para você plena satisfação a Ele mesmo e a todos aqueles que aceitam esse caminho de liberdade que é oferecido por Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero finalizar dizendo que Jesus Cristo não morreu numa cruz para nos dar leis e regras. Vou repetir isso: Jesus Cristo não morreu numa cruz para dar para mim e para você leis e regras. Jesus Cristo morreu numa cruz para nos dar um caminho, para nos dar uma verdade, e acima de tudo, Ele morreu numa cruz para dar para mim e para você uma vida abundante. Jesus Cristo não morreu numa cruz para dar para nós princípios. Jesus Cristo morreu numa cruz para nos dar a sua vida, e não qualquer vida, mas uma vida abundante. Abundante. Meu irmão, minha irmã, que Deus nos abençoe, que nós possamos ser livres, que nós possamos aceitar, porque nós já fomos livres da lei da linearidade, e existe um caminho da liberdade, que foi aberto por Jesus, para mim e para você, através da obra consumada da sua cruz. Esse é o nosso convite como cristãos desse tempo, confiarmos naquele que já fez tudo, descansarmos naquele que já fez tudo. O que a gente precisa fazer então, pastor? Nos mover naquele que já fez tudo. E eu lembro de uma canção que eu gosto muito desde a minha infância, que diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança, toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo,
Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Meu irmão, minha irmã, nunca se esqueça. O caminho da liberdade é maior, porque essa liberdade é Jesus. João 8 vai dizer isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu irmão, minha irmã, se você já conhece a Jesus, você já foi liberto de toda a lei, de toda a regra, de todo o peso, de toda a maldição. Porque Jesus conquistou isso por mim e por você. Que Deus continue nos abençoando, porque abençoado você já é. Até isso Jesus já conquistou para você. Mas eu quero desafiar que aonde você está aí, você se coloque em pé. Eu quero orar com você. Enquanto você vai se colocando em pé aí na sua sala, na sua casa, aonde você estiver para nós orarmos, eu quero lembrar do aviso que a Bruna deu, sobre você colocar o seu pedido de oração, ou no Facebook, ou no Instagram, para que a gente possa na quinta-feira estar intercedendo por esse pedido aí, amém? Glória a Deus, vamos orar, vamos ter essa palavra de oração. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te louvar, te bendizer, e não somente isso, Pai, queremos, ó Pai, ó Deus, entender que no Senhor somos não somente mais que vencedores, mas no Senhor, Pai, nós somos mais felizes, porque o Senhor, ó Pai, nos colocou, nos tirou de toda a lei, de toda a regra, Pai, o Senhor nos colocou, ó Deus, num caminho de liberdade, mas não uma liberdade para ser vivida de qualquer jeito, do jeito que a gente quer, de qualquer maneira, mas uma liberdade com responsabilidade, entendendo que essa liberdade que nós temos hoje, teve um alto preço, um preço de sangue na cruz. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos por essa vida, desse meu irmão que nos ouve, dessa minha irmã que nos ouve, que a sua palavra seja uma boa semente, que a sua palavra, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, seja de transformação. Pai, liberta agora todo irmão, Senhor, toda irmã, de todo peso, Pai, de todo jugo, de todo fardo, que a religiosidade colocou sobre ele, Pai, Pai, tira todo o jugo, Senhor, ó Deus, que a Bíblia, Senhor, ó Deus, colocou sobre esse irmão, e mostra, Senhor, que as Escrituras não são Jesus, mas testificam de Jesus. Pai, não nos deixe, Pai, aprisionados na letra, porque a letra mata, mas o seu Espírito traz vida, quando nós caminhamos no caminho de liberdade. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, queremos viver com responsabilidade, esse caminho, essa verdade e essa vida. Pai, em nome de Jesus, que possamos, ó Pai, ser transformados pela Tua Palavra, que à medida que a gente conhece Jesus e esse caminho de liberdade, nós venhamos sendo libertos. Liberta agora, Senhor, esse irmão, essa irmã, que está preso pela religiosidade. Liberta agora esse irmão, essa irmã, que está preso, Senhor, pela, ó Pai, mesmice. Liberta, Pai, Deus, em nome de Jesus, esse irmão, essa irmã, que está preso pela rotina, que está preso pelo passado, que está preso, Senhor, pela angústia, que está preso pela ansiedade, que está preso pelo estresse. Liberta agora em nome de Jesus, e que à medida que esse irmão e essa irmã vai conhecendo a liberdade que ele tem em Cristo Jesus, Pai, porque a Tua palavra também diz, que aonde o Espírito Santo está, ali a liberdade. Então, Espírito Santo, você que habita nesse meu irmão, você que habita nessa minha irmã que nos ouve, põe em liberdade ele, põe em liberdade ela, de tudo aquilo que o escraviza, de tudo aquilo que o aprisiona, Pai, em nome de Jesus, que cadeias caiam, ó Pai, nesse dia de hoje, Pai, que cadeias, ó Pai, sejam, ó Pai, quebradas nesse dia de hoje, põe em liberdade, Pai, quebra cadeias, quebra grilhões, tira jugos, tira fardo, tira todo o peso da consciência, todo o peso do passado, todo o peso da religiosidade, põe esse irmão, ó Pai, põe essa irmã, em nome de Jesus, no caminho da liberdade.
Pai, nós te louvamos e te adoramos, porque o Senhor é aquele que nos liberta, Pai, e a Tua palavra nos garante isso, que se o Senhor nos libertou, verdadeiramente nós somos livres, livres. Sabe que você pode dizer isso na sua casa? Em Cristo Jesus eu sou livre, em Cristo Jesus eu sou perdoado, em Cristo Jesus eu sou curado, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, eu quero pedir que, se você está acompanhado aí,